Olá, teologados! Francisco daqui para mais um programa do podcast Teologando, podcast em que nós fazemos teologia, conversando, discutindo, debatendo, pensando, e hoje vamos falar sobre missões transculturais. E aqui conosco nós temos Jefferson Chagas, Jefferson que tem uma larga experiência na África, no Médio Oriente e também na Ásia, vai contar um pouquinho para nós das suas experiências, desafios e o trabalho de Deus nesses países que muitas vezes parece distante da nossa cultura e da nossa realidade. Mas antes, vamos ouvir aí, Rodrigo, alguns recados. É isso, boa noite Francisco, boa noite Jefferson. Pessoal, como sempre, olha, estou eu aqui fazendo o nosso pedido para que você se inscreva no nosso canal. A gente tem ampliado ali todo o conteúdo teológico que a gente vem compartilhando. Iniciamos séries devocionais, temos ali também conteúdo de estudos bíblicos. E inscreva-se no nosso canal, compartilhe o conteúdo que nós temos produzido e também faça os comentários, levante as questões sobre não só a live de hoje que a gente está fazendo, mas também sobre alguma outra questão que você tenha ficado com alguma dúvida. E é isso, Chico. Uma boa noite para todos aí. Obrigado. Valeu. Pessoal, estamos com o Jefferson nos Estados Unidos neste momento. Jefferson, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, também por encaixar aí nessa diferença de fuso horário que nós estamos de 6 horas, né? Para que tu pudesse aqui estar conosco conversando, então te agradeço por isso. E eu queria já começar aqui na largada, né? Ouvindo um pouquinho da tua história, assim, como é que foi a tua conversão. Tu nasceste num lar cristão, na igreja, teve um período distante de Deus, depois houve uma conversão e nesse processo, quando que tu sentiste no coração esse chamado para a missão transcultural? Bom, primeiro quero agradecer aí o convite a todos que estão aí assistindo, ouvindo essa conversa e assim, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu sou de uma cidade chamada Taubaté, uma cidade com 350 mil habitantes, uma cidade aí a 1h15 de São Paulo, mas ao mesmo tempo, em 1 hora eu entro em Minas, por via Campos do Jordão, e também em 55 minutos a 1 hora eu cruzo ali no estado do Rio de Janeiro, ali em Resende, e entro no estado do Rio. Então, é uma cidade multicultural. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, eu já nasci num contexto em que temos influência mineira, influência carioca e influência de São Paulo. São mundos bem diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu nasci num contexto de catolicismo, família devota, sempre ligado à Igreja Católica. Meu pai, amigo de padres, diretor de seminário, seminário católico. Então eu já nasci com essa veia cristã. Mas a minha conversão mesmo se deu quando eu tinha 17 anos, em que eu comecei a estudar alguns livros apócrifos católicos, como o livro de Baruque. Baruque não tem na nossa Bíblia evangélica, é um livro apócrifo, mas ele traz muito. Ele era secretário de Jeremias, e o interessante é que no capítulo 6 o Baruque fala sobre a idolatria. Isso me chama muita atenção, porque isso não ia contra aquilo que eu via na minha casa e na minha fé mesmo, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais a Bíblia, e através dessas pesquisas eu entendi que tinha alguma coisa aí que o meu coração tinha uma sede, né? E um dia eu fui escondido, eu fui na igreja, numa igreja Assembleia de Deus, num bairro bem simplesinho, uns 20 minutos da minha casa, e quando eu pisei ali, eu pensei, ixi, é aqui mesmo. E dali nunca mais saí, né? Então não tem nada assim, uma conversão maravilhosa. Conversão todas elas são, claro, mas assim, e ali eu comecei a estudar a Bíblia. Uma sede muito grande de estudar a Bíblia. Eu sempre fui um nerd desde criança, e na caminhada eu fui entendendo que Deus usa quem Ele quer, até os nerds, né? Nerds para Cristo, né? É para criar uma missão aí, nerds para Cristo. Isso já não tem. Então assim, desde criança gosto de ler. Sempre gostava, o povo arrancando a tampa do dedo, jogando futebol, eu estava lendo, brincando, gostava dos gibizinhos, aquela coisa. Meu pai era muito de leitura, eu acabei copiando, né, o exemplo dele.
Mas para ser um pouco mais rápido na história, e com 17 anos eu me converto, mas também eu vou para a universidade. Eu fiz a faculdade de Engenharia Química lá na Universidade de São Paulo, o campus de Lorena. Então eu passei na Universidade de São Paulo, me formei na USP, fiz mestrado em engenharia, fiz doutorado em engenharia, passei no concurso, professor universitário, pesquisador, viagens para cima e para baixo, em conferências, né, da área. Só que, paralelo a isso, foi nascendo o desejo de missões, envolvendo na igreja local, cultos missionários, recebendo missionários, participando de conferências missionárias das organizações. E quem mexe com perfume, meu amigo, o dia inteiro trabalhando numa linha de produção de perfume, você pode ir para casa, você pode tomar banho de querosene, mas o cheiro de perfume não sai. E missões é exatamente isso, né? Por isso que eu falo para as pessoas, cuidado, apelo missionário, não vai reclamar depois, você levantou a mãozinha. Teve apelo, você levantou a mão, então cuidado com essa mãozinha aí. Mas não é brincadeira, né? Mas assim, e aí com isso, a gente foi entendendo que a gente começou a entrar num patamar aí que Deus estava começando a falar com a gente para a gente passar de mantenedor de missões, como profissional, minha esposa trabalhando no laboratório de microbiologia, a Instituto Adolfo Lutz. Então a gente passa de somente abençoador de missionários e visitá-los e também receber em casa e poder abençoá-los nas necessidades. Mas aí agora Deus chama a gente para uma experiência muito interessante, que é sair da academia, sair desse mundo e viver um outro momento da nossa vida em que na frente, a gente vai ver que a gente não desperdiça nada. A gente traz tudo. Então, larguei tudo por Jesus. Não, eu não larguei tudo por Jesus. Aquilo que Deus me deu, eu trouxe na caminhada. Bom, com isso, nós recebemos um convite para nós trabalharmos com um projeto no Senegal, na área de... Bom, só para voltar um pouquinho, a pergunta que você fez foi sobre a questão da conversão, né, de estar ali. Então, antes de ir para o campo, só assim, o envolvimento mesmo com missões que deu na igreja local, e depois nós começamos a ir para o Paraguai, naquela fronteira, se envolver com árabes ali, em São Paulo, e o mundo muçulmano começou a ficar meio claro para a gente. Eu ia para as conferências missionárias na Europa, eu aproveitava, visitava organizações missionárias e trabalhava com muçulmanos na Europa, né? Então, nesse período, antes de ir para o campo missionário, assim, full time, então foi assim que nós começamos a nos envolvermos, né? Aí Deus começando a chamar a gente, eu e minha esposa. Essa chamada, ela acontece junto, né? E tem aquele momento, né, que você sonha em ser um pesquisador, na minha área carreira, cheguei no máximo que eu podia em termos de titulação, e aí você tem que um dia ir lá falar com seu pai, com sua mãe, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas que a gente vai pedir demissão, né? Meus pais não eram cristãos. Para entender isso, eles não entenderam, eles só respeitaram a nossa decisão. E no início foi estranho demais, foi meio assim, dava para ouvir um grilo na Indonésia, o silêncio que ficou. E aí a gente começou a entender que era Deus chamando, alegria no coração, alegria para ir no último dia de trabalho, sentar com o reitor, pedir a demissão e ele me abençoar, falando, olha, se der alguma coisa errada, você volta, a sua vaga está aqui, né? Eu não precisei voltar mais, né? Não teve essa volta, mas para ver os amigos. Mas assim, e tem muita coisa Deus falando, né? A gente tendo experiência de confirmação, momentos em que a gente tenta justificar uma outra caminhada, por exemplo, ganhando bem, trabalhando numa área interessante. Por que não, né? Ser um bom mantenedor de missões e nas férias servir a Deus. Não tem nada errado, e não tem mesmo. O lance é ver se Deus quer isso para você. Então, você fazer tal coisa, você trabalhar e você ceder suas férias para Jesus, você fazer não sei o quê, você ficar na igreja local, servir na igreja local,
Isso é maravilhoso e é necessário. A gente precisa verificar se é isso que Deus quer para você. Para nós, o que Deus queria era que nós saíssemos do nosso emprego. Não tem que ser assim. É pessoal. Aí nós saímos, aí sim saímos para o campo missionário. Então acho que respondeu essa primeira parte aí, né? Sim, exatamente. Vou parar aqui, aí você... a gente vai conversando mais. Mas a primeira movimentação de vocês para o campo transcultural foi o Senegal. No sentido de ir assim, completamente agora desprendido, não mais como missão de curto prazo, mas, né? Bom, você quer, no campo missionário, a gente fala assim, tem 2 botãozinhos para você apertar, com emoção e sem emoção. Então, eu não sei o que aconteceu que eu esbarrei com emoção. O lance foi o seguinte, fomos chamados pela minha igreja para um casamento no Senegal de uma das missionárias da igreja. Uma missionária muito exemplar, com projetos maravilhosos, muito querida pela igreja, já há muito tempo servindo como missionária. E a gente era meio novo na igreja, mas já era uma posição de diretoria, né, da área de missões e tal. E nesse processo que lá na frente, Deus estava chamando a gente para algum lugar. Jefferson, só uma questão. Nesse momento você estava... Aí teve um casamento e chamaram a gente para ir representar a igreja. E nós fomos, eu e minha esposa fomos para ficar uma semana e fomos no casamento, começamos a ver a realidade do Senegal. Simplesmente o nosso coração começou a mudar naquela viagem. O pastor da igreja também doido de pedra, ele chega pra gente e fala pra gente, vocês querem ficar aí não? Aí eu falei, quero. Vamos ficar. Sem roupa, só tinha a roupa do corpo, uma semana de viagem. E ficaram? E ficamos. Quanto tempo ficaram lá? Voltamos, entendeu? A gente ficou ali, foi um ano. Um ano nesse... E qual era a igreja, o Jefferson, que vocês estavam nessa altura? Da igreja que estava no Brasil? Eu me converti na Assembleia de Deus. Uhum. E quem nos enviou foi a Assembleia de Deus de Santos. Uhum. Mas eu me converti na Assembleia de Deus de Taubaté. Mas assim, eram igrejas irmãs. Então a nossa ida para a igreja de Santos foi algo assim que, mão de Deus puro, assim, de conduzir a gente para lá e com a bênção dos pastores. Então quando nós fomos para lá, nós fomos nessa categoria. E foi muito legal ver, sabe, que Deus usou as igrejas para nos projetar globalmente. Algo que Deus já tinha falado com a gente lá atrás. E foi assim, interessante. Interessante quando eu olho para trás. É muito interessante ver a fidelidade de Deus, a maneira como Ele conduz. E assim, e cada um com a sua loucura, né? E a nossa loucura foi aceitar o desafio de ficar. Vocês tinham quantos anos? Agora eu vou explicar para vocês por que nós ficamos. Ô Jefferson, mas vocês estavam quantos anos, tu e a tua esposa, nessa altura? Rapaz, eu casei em 95. Quando foi 2000, a gente foi 5 anos de casado. 5 anos de casado. Nós fomos para lá. E tu já tinha quanto tempo? Quanto tempo? Missões, desde que a gente casou. Mas quanto tempo de conversão? Eu me converti em 87. Faz a conta aí. 87 para... Já tinha aí... 2000, né? 13 anos? Já tinha aí, então, 13 anos de conversão. Ok. Mas assim, estudei teologia, sempre gostei de estudar, de fazer coisas além da engenharia, tudo. Eu sempre gostava muito dessa questão arqueológica, línguas bíblicas, sabe? Enquanto assim, mais ou menos assim, sabe quando a pessoa chega e fala, deixa eu dar uma descansada? Eu vou lá, não sei, vou jogar videogame. E eu falava, deixa eu aprender russo. Sabe assim, eu era um pouco assim, sou um pouco assim. Então, cada um com a sua, né? Uhum. Gente, assim, uma coisa que eu tenho visto nessa caminhada é que quando alguém fala que é normal, ele perde toda a habilidade de ir para o campo missionário. Gente normal não vai. Ok. Não vai. Se fizer um exame psicológico e der muita coisa normal, não vai. O exame psicológico tem que dar. Eu fiz exame psicológico
A organização que eu entrei depois de servir no Senegal, continuei o projeto com uma organização, e interessante que eu precisei fazer exame psicológico, precisei fazer uns exames e tal, e o exame meu deu todo arrebentado. A psicóloga, quando olhou meu exame, ela falou assim: rapaz, se fosse em outro ambiente, eu ia estar triste. Mas pelo que a gente precisa, eu tô feliz. Então, assim, foi mais barato, assim, ouvir a psicóloga falando, assim, sabe, aquela coisa. Porque o bom e o ruim depende de onde você vai. O teste psicológico, né? O meu irmão, ele é engenheiro, e ele fez em 2019, ele fez um treinamento na NASA, em Houston. E ele é engenheiro de alta performance. E ele fez com astronautas e tal. E um curso que ele fez foi exatamente para definir o perfil do meu time. A área dele é engenharia na área de alumínio, mas ele estava com os astronautas lá, mas o treinamento foi: qual é o perfil para aquela realidade, daquela viagem espacial, para aquelas ações que serão feitas? Que tipo de astronauta nós precisamos para essa viagem? Então, você tem que ter aquele cara extremamente sistemático, mas você precisa também daquele cara que tá vindo um meteoro. E aí o cara vai assobiando e vai lá resolver o problema como se nada tivesse acontecendo, com batimento cardíaco de 80, né? E aí é interessante que no campo missionário acontece isso também, né? A forma como Deus chama, as formas diferentes que nós temos, é muito interessante a gente saber o perfil da gente quando a gente vai servir, para a gente poder saber exatamente aonde nós vamos trabalhar e com eficiência. Tem algumas áreas de missões que eu sou um fracasso. Se você medir o missionário tradicional e me colocar nesse sistema, eu não sou aceito para lugar nenhum. Porque a minha pegada é outra. A minha pegada é de estudar, aprender e sentar com as pessoas e ensinar teologia para quem mora no deserto. Né? O cara tá no camelo, vamos estudar teologia, uma teologia do deserto, uma teologia contextualizada, né? Teologizando no deserto, teologizando, né, na China. E então é muito punk isso, né? De você ver que como é grande, como é vasto o campo missionário. É muito vasto. Ô Jefferson, e você está falando dessa coisa da prática do dia a dia ali, né, de fazer uma teologia no dia a dia, e lá no Senegal, que foi digamos assim, essa primeira, você já tinha falado dessa experiência, digamos, transcultural ali, mesmo no conceito em São Paulo, naquelas regiões todas em que você ficou ali, mas imagina, lá em Senegal, assim, qual foi o teu primeiro choque de realidade com uma missão, digo eu, né, de um contexto cultural tão diferente, principalmente nesse cenário que você falou, né? Que você nem foi com essa visão de ficar lá. E o que saltou os olhos assim nesse teu primeiro... Qual foi o primeiro impacto que você teve nesse choque cultural, nessa realidade do Senegal, assim, que talvez você diz, cara, eu vou ter que seguir essa linha de fazer algo diferente do que a gente faz lá no Brasil, talvez. Qual foi, você lembra, assim, que foi o primeiro impacto? Olha, o campo missionário, ele é uma área que Deus trabalha muito na nossa vida, trabalha muito no nosso caráter. A hora que a gente pensa que a gente está indo para Balabangu, na verdade, Deus está chamando você para aquele ambiente porque Ele precisa também mexer em algumas áreas da sua vida para um trabalho mais para frente, para uma situação do dia a dia, para o seu relacionamento da família. O Senegal serviu muito para a gente isso. Primeiro que nós fomos sem prazo de... Primeiro a gente foi para um casamento. E aí nós voltamos. Então, não houve um preparo psicológico e outros preparos para chegar especificamente ao Senegal. Deus nunca falou para mim de Senegal. Não, eu fui para o casamento, fiquei. Foi interessante. O que foi marcante nisso que você perguntou? É muito interessante você sair de uma sala de aula e de um laboratório e daqui a pouco você dormir num vilarejo em que você não tem banheiro para fazer número 1, número 2, né? Em que as casas são bem pequenininhas e dorme ou você ou as pessoas que moram lá. Um ponto que me marcou muito foi quando nós fomos num vilarejo de muçulmanos
E o dono da casa, nós íamos ficar lá, e ele tirou ele, a esposa, as crianças, e eles dormiram ao ar livre para ceder a casa deles para nós. Quando eu falo casa, é um quartinho, né, com a cama, um local para beber água, né, um barril de água lá, uma água turva, e ele cedeu. Ali só ficou ali a galinha e o bode. E são animais ali que não dá para ficar lá fora, porque senão o povo rouba, né? Então, foi muito impactante para mim. Uma família muçulmana sair da casa deles, dormir no relento, e pra gente dormir lá. E aí, você é um marmota, né? Você é um cara que vai cometer erros bastante. É tudo novo. E aí a gente aprende a rir das coisas que a gente erra ou que a gente faz. E isso é um grande aprendizado. Mas eu diria para você que um primeiro ponto marcante foi esse, da hospitalidade deles. E foi muito engraçado que nesse primeiro dia, eu e minha esposa, né? Imagina só, um Mauricinho, né? Do laboratório, pesquisador, tal. Daqui a pouco cai num vilarejo. Era isso que Deus queria com a gente. Deus queria uma outra experiência aí, uma continuidade dos nossos estudos. Uma coisa interessante que nesse dia, primeiro dia que nós ficamos nessa vila, depois voltamos várias vezes lá, a gente levou lanterna, levou todo o kit, né? E eu lembro que a gente estava deitado, já na noite, a minha esposa com medo, né? Será que tem bicho? Não sei o quê. E ela ligou a lanterna bateu no teto. Tudo, né? Quando bateu no teto ali, aquela coisa de sapê, tinha uma aranha gigante. Antes não tivesse ligado a lanterna. Rapaz do céu. Eu acho que eu tenho sonho até hoje com essa aranha. E aí, quando desligou a lanterna, quando a gente ligou de novo, não viu mais aranha. Mas você não sabe o que qualquer mexida na cama, qualquer coisa. Aí quando você tava querendo dormir, o bode berrava e tal. E foi uma noite muito interessante, né? A gente aprendeu. Não precisa levar lanterna. Vão dar coisa para comer para você, em qualquer lugar do mundo, não pergunte o que é, né? Coma. Depois você pode perguntar. Então não queira fazer investigação antes né? Vai lá, dorme, deixa. Se eles estão ali, nunca foram mordidos por ninguém, por que agora a gente vai ser, por ser carne nova, a aranha está esperando o grande dia para fazer o banquete? Não é, né? Então, mas assim, o relacionamento, essa coisa da hospitalidade que marcou muito a gente. Uma segunda coisa que marcou muito a gente foi a questão relacional com os missionários. Um dos grandes problemas do campo missionário, eu chamo de Big Brother Brasil. Primeira semana a gente entra, eu te amo, que legal que você está aqui. Segunda semana, terceira, na quarta já tem paredão. Então, o trabalho em grupo, em contextos transculturais, é muito complexo porque você sai do seu país, da sua cultura local. Então vem alguém do Rio Grande do Sul, vem alguém de São Paulo, vem alguém de Brasília, vem alguém do Nordeste, cai todo mundo na mesma base missionária. E se você não tem esse treinamento de relacionamento, de tensão de equipe, de prevenção, e se é uma equipe internacional, piora muito mais. Gente da Alemanha, não sei o quê, quer dizer, então, a minha experiência foi a seguinte, quero compartilhar rapidinho aqui, que foi uma das coisas que, para mim, se eu contar para você, se eu fosse ranquear todas as experiências que eu tive até a data de hoje, em termos de ver pessoas se converter, de ver pessoas que eu treinei e hoje estão no campo, e eles ligam para mim, me mandam não sei o quê, é maravilhoso tudo isso, mas eu diria que a maior experiência, o ranking de tudo que eu tive foi no Senegal. Morar numa base missionária, a gente não tinha nenhuma prática disso, e tinha uma irmã bem mais velha que nós, e que veio de uma igreja Assembleia de Deus, eu também era na época, e ela veio de uma Assembleia de Deus bem mais rígida, lá do Rio Grande do Sul, sabe, de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, bem usos e costumes muito fortes. E eu sempre fui meio largado, meio né, não muito ligado com isso, e essa convivência do dia a dia foi gerando um desgaste. Foi gerando um desgaste porque eu acabei, querendo ou não, era a minha primeira experiência, mas eu era meio rotulado como um cara não tão espiritual.
por aqueles que são dessa linha mais rígida. E por quê? Porque eu gostava de estar no meio do povo. Entre o povo e uma reunião, na base, eu ficava com o povo, porque Deus me chamou para estar com o povo. Gostava muito de assistir novela francesa. Ah, mas irmão, eu gosto de novela. Ué, como é que aprende língua? Novela francesa, então eu aperfeiçoava meu idioma, sim. Ia pra rua, treinava, praticava. Tinha jogo no Estado Nacional, a seleção senegalesa ia jogar, eu ia junto, chamava meus amigos pra lá. Os marroquinos, os libaneses, os senegaleses. Né? Quando o Senegal classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez, parou um caminhão, virou feriado. Eu me lembro que eu morava do lado de um negócio, como é que chama? De necrotério. E tinha um cara levando um caixão, e eu tava na parte de cima da base, onde morava, e ele perguntou pra mim, e aí, o Senegal, como é que foi? Eu falei assim, o Senegal classificou pra Copa do Mundo, pela primeira vez. Ele jogou o caixão no chão, o morto ficou lá no meio da rua, e eles foram comemorar. E aí passou um caminhão na frente de casa, eu subi no caminhão, e a gente foi até o centro, no Palácio Presidencial, peguei a bandeira do Senegal, coloquei no ombro, e fomos para lá. Quando eu voltei da festividade, eu fui crucificado pelo time de missões, dos missionários, e e abriram todas as portas de comunicação do evangelho no vilarejo, no local, no bairro que eu morava, em Dakar, na capital. Porque eu era o homem da bandeira. Eu ia na época, tinha que ir numa lan house, falando aí de 2001, tinha que ir numa lan house. Na lan house, então o cara chegava, vinha, trazia coca gelada, trazia não sei o que, trazia uma espécie de um pastelzinho. Eu era tratado porque a partir de agora eles viram que eu era o homem da bandeira. Então, uma coisa que eu fiz inconscientemente gerou uma abertura na cultura, né, para estar com eles. Mas, pro meu time, eu era o cara não tão espiritual. Isso foi me gerando um pouco de desgaste e cansou bastante a gente. Assim... E essa irmã sempre muito espiritual. Qualquer coisa era o diabo, qualquer coisa era não sei o quê. Batia a cabeça num vidro limpo que tinha lá da porta, era o diabo querendo, era não sei o quê, não sei o quê. E foi me irritando. E eu comecei a ficar com raiva dessa irmã, sabe? E ficava pensando, puxa, tudo quanto é coisa que a gente vai tomar café junto, vai falar, ela me bloqueia, sempre ela tem uma palavra final. Eu já tava com ela quase colocando ela no paredão, sabe? E já tinha colocado ela no paredão. E aí na minha cabeça era assim, puxa, o que essa velha tá fazendo aqui? Puxa, o que essa mulher chata, fanática, tudo ao diabo, nossa, que chato. Eu já tava nesse nível. Eu pedi a Deus, se continuar assim, eu quero ir embora. Eu não vou aguentar ficar com essa mulher aqui. E assim, muito imaturo, primeiro campo missionário, aprender as coisas, né? Só que teve um dia que Deus deu uma oportunidade para nós, e Ele queria mesmo mexer um pouco nessa questão, em que eu fui tomar café e só ficou eu e ela. E ela resolveu abrir um pouco da vida dela para mim. Coisa que nunca tinha acontecido. Sempre aquela coisa espiritual, mas nada ligado ao dia a dia, por que ela estava ali, como que ela chegou. E ela contou para mim que quando ela foi professora de escola pública a vida toda, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ela era de Porto Alegre, exatamente. Não era interior, não, Porto Alegre. E aí, ela, da Assembleia de Deus, marido, presbítero da igreja, aquele crente, né? Sempre tá ali, batendo cartão. O marido ficou doente. E o marido ficou desenganado, sabe? O marido ficou desenganado da medicina e não lembro qual foi a doença, mas foi pro hospital para morrer. Não tinha mais jeito. E um dia, o marido dessa irmã chama ela para conversar e diz para ela o seguinte: eu preciso confessar, eu tô morrendo, eu preciso confessar alguns pecados. O meu primeiro... E ele começou a falar: eu quero que você me perdoe porque eu nunca te amei. A vida toda, mas eu nunca te amei. Eu tive relacionamentos com mulheres, eu tive relacionamentos sexuais com homens, e eu preciso que você me perdoe.
Eu nunca te amei. Minha vida foi uma falsidade a vida toda. E ela perdoou ele. Os filhos, quando souberam, não queriam que ele voltasse para casa para morrer. Mas essa missionária, ela pegou, levou ele para casa, limpou ele, o xixi e o cocô dele, até ele morrer. É essa mulher que trabalhou a vida toda no estado como professora, juntou o dinheirinho dela, aposentou, teve um fim de vida horrível com o marido e confessou todas essas situações. E aí, meus amigos, é essa mulher que eu estava agora diante dela. E agora? A hora que ela contou isso para mim foi muito forte. E tem uma coisa que ela falava toda manhã, antes de eu ter essa reunião com ela, ela falava sempre assim, de manhã, e me irritava ver aquela velha falando aquilo, assim, bom dia, o sol já se levantou, puxa vida, que velha chata, todo dia isso. Eu já estava por aqui com ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no outro dia, depois que ela contou essa história, logo de manhã, foi a primeira coisa que eu ouvi. E ela falou, bom dia, o sol já se levantou. Eu caí numa crise de choro. Eu me senti o menor ser humano do mundo. Falei, Deus, me perdoe. Eu não sou digno, nunca mais, de pensar alguma coisa da minha irmã. Eu contei para ela isso, a gente se abraçou, ficamos muito próximos como mãe e filha. Mãe e filho. Foi um negócio muito marcante. Ela tá bem velhinha. Ela tá em Porto Alegre, né, voltou do campo, tá bem velhinha. Quando eu tenho a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, eu passo lá para tomar bênção dela. E aí, eu diria para você que o que mais Deus mostrou para mim de tudo isso, respondendo a sua pergunta com a longa resposta, é que a gente precisa conhecer as pessoas. As pessoas da qual Deus colocou para caminhar com a gente. Nós temos histórias. Temos as manias. Todo mundo tem a chatice. Tem dia que a gente tá tão... Tem dia que a gente não gosta da gente olhando no espelho. E uma das coisas que eu aprendi foi isso. Todos os que foram chamados estão ali. Existem questões culturais. Existem manias. Mas quando eu tô num time que eu conheço você, eu vou contar para você quem eu sou. Eu vou abrir meu coração até para contar coisa que eu tenho uma dificuldade, me ajuda nisso. E você também acaba conhecendo os outros. Então, quando tem dia que de dia à noite, tem dia que você não tá legal. Então fala que você não tá legal, eu vou conhecer, já sabendo quem você é. Ora, hoje ele tá complicado hoje. Hoje é dia que ele precisa de oração, ele não tá legal não. Pelo jeito dele, já vi que não tá, vamos estar junto com ele, vamos... O time é assim que caminha, né? Então, isso para mim, todo o tempo que eu servi depois no Iraque, no tempo do Senegal, o Iraque, ali na China, depois Portugal, né? Mudou a minha maneira de entender as pessoas, até o dia de hoje. Então, esse para mim foi um dos grandes aprendizados que eu tive no campo missionário, que a gente precisa conhecer as pessoas que nós estamos. Existe um provérbio árabe que se diz assim, Adar Kader Ajar. Dar é casa. Kabel é antes. E Jar é vizinho. A casa... não, desculpa. Ajar Kabel é dar. Ajar é o vizinho. Kabel é antes. E dar é casa. Ou seja, conheça o vizinho antes de comprar casa. Ou seja, se você está pensando em ficar muito tempo ali, olhe se esse ambiente é o ambiente para você ficar ali muito tempo. Isso significa que se você quiser montar um time, se você quiser caminhar com pessoas, saiba muito bem com quem você vai caminhar. Saiba as verdades, saiba os pontos fortes, fracos, coma sal, quilos e quilos de sal para começar a jornada. Então, você vai ver a chatice, você vai ver a parte boa e a parte ruim daquela pessoa, mas vai ver transparência, vai chegar e me ajuda nisso. Eu tenho dificuldade nisso aqui.
Você é preciso, 7 horas para você é 7, 7 para mim é 7:30. Isso eu sei que te irrita. Me ajuda a melhorar isso, mas também você tem misericórdia um pouco de mim também e tal. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente vai quebrando esses gaps, essas coisas culturais, da maneira que eu fui criado, de onde eu vim. Você sabe onde eu aprendi a tomar chimarrão? No Rio Grande do Sul, no Senegal. No Senegal? Os amigos do Sul, eles me ensinaram a melhor erva, eles me ensinaram tudo. Quando foi a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, e estava lá na roda de Chima, eu fiz papel de inocente, que não sabia de nada. E quando chegou para mim para tomar o Chima, minha vez, eu fiz tudo errado. Eu mexi na cuia, eu não tomei até o final, eu fiz de tudo era um grupo de pastores, e eu tinha sido chamado para falar com esses pastores sobre a cultura. E eu fiz de propósito tudo. Aí eu falei para eles, você viu o que eu fiz? Qualquer coisa que eu pregar aqui, vocês nunca mais vão dar crédito para mim, porque vocês estão com o olho no Chima, e o que eu falar aqui não vale nada. Mas isso aqui eu fiz de brincadeira, mas que eu tinha avisado já um pastor, né, que eu ia fazer isso, né? E aí eu mesmo fui lá preparar direitinho, tal, do jeitinho que tem que ser. Aí sim, aí ganhei a confiança da turma e foi uma experiência muito boa. O pessoal lá de Campo Bom, um amor muito grande pelo pessoal lá de Campo Bom. Mas é isso. Aí, respondendo a sua pergunta, foi a questão da hospitalidade muçulmana. E segundo, foi de como é importante a gente saber, né, a jar qabla dar, né, a vizinhança antes da casa. Como é bom saber com quem a gente quer caminhar, abrir a nossa vida também, mostrar os pontos fracos, os pontos fortes. Isso ajuda muito a prevenir tensões. Os maiores problemas do campo de retorno missionário não é finança, é relacional. Os maiores problemas. E o Jefferson, e depois do Senegal é que tu foste pro Iraque, certo? No Senegal... Mas essa equipe de Senegal... ok. Eu trabalhei com um projeto de água, né? Não esquecendo que eu sou engenheiro. E aí fui trabalhar com projetos de água. Eu fui trabalhar com desinfecção de poços. Na época, o Gaddafi da Líbia, ele mandou muita grana para o Senegal para reislamizar o país. E uma das coisas que ele fazia é tipo um avivamento no Islã. Então ele deu água, porque um problema na África é água de qualidade. Então o pessoal foi, cavou poço, fez vários poços, porém não ensinaram eles a cuidar do poço, a proteger a água deles. Então 100% da água era contaminada. Então o meu trabalho era de, primeiro, mostrar para eles que a água estava contaminada. Segundo, ter um trabalho cultural, porque a água é sagrada no Islã. A água tem uma ação purificadora. E eu mexer na água deles é uma ofensa. Então eu precisei vencer, trabalhar com isso. E aí sim fazer o tratamento de água e tentar recuperar mas alguns poços a gente precisou enterrar, fechar. E ter um sistema de filtro na casa de cada um. Porque mesmo quando você trata a água, na hora que ele pega o balde, e as crianças e a mulher, aqueles que são detentores da água, os protetores, eles vão lá no poço, pegam a água, e lá dentro da água do poço a água está limpa. Quando eles pegam o balde, eles vêm... Primeiro que eles já vêm a criança já vem com o balde brincando de carrinho, passando em cima de cocô de animal, um monte de coisa. Então já contamina a água de novo. Então a probabilidade da água se contaminar de novo é enorme. Então a gente colocou um sistema bom de filtro em cada casa, e eu tinha que ir e voltar sempre para poder ver se eles estavam usando corretamente. E nessas vidas e vindas é onde a gente tem a oportunidade de falar sobre as histórias bíblicas, né? E aí os irmãos senegaleses que a gente tinha contato, a gente ensinou eles a fazer esse projeto, e a gente foi supervisionando eles. Então o Senegal para nós serviu para aprender essa questão, que se você não conhece o contexto, você não consegue implantar nenhum projeto, seja de engenharia, seja do que for. Se você não conhece, você vai fazer besteira. E também nós tivemos, também foi muito legal, porque nós ensinamos algumas pessoas a continuarem, e os irmãos da igreja senegalesa, a gente deu a oportunidade de discipular eles mesmo na prática, para eles entenderem como que era o evangelismo, um projeto cristão, social cristão, em que tem que ter uma confrontação de pecado, né? Qualquer projeto que não tem confrontação de pecado é só um mero projeto social. É bênção,
Mas não, é evangelismo, né? Isso é ponte, né? Ponte não é lugar para a gente morar, é só para passar. Então, a gente serviu como uma primeira experiência transcultural com um projeto de água também. E hoje, os frutos que a gente colhe, tem alguns frutos que a gente colhe, três irmãos, aqueles que caminhavam comigo direto, que me deu muita dor de cabeça, tem dia que eu tinha vontade de matá-los, e um passo para frente, dois para trás. Né? Um deles, só para vocês terem uma ideia, ele foi preso por exercer medicina ilegal. Ele media pressão, ele não sei o quê, ele fez um cursinho de técnico de enfermagem, e ele estava receitando remédio, a polícia pegou, ficamos lá, tirar ele da cadeia. E, puxa, como é que esses caras não vão vingar nenhum, né? Os três são pastores. Desses três, um é pastor num outro país. Eu fui enviado pela igreja senegalesa para Gâmbia, no país do ladinho do Senegal. E até hoje eu tenho contato com dois deles, assim, bem próximos. E a base missionária, que era uma base muito pequena, virou uma base muito grande no Dakar, uma estrutura bem grande, um curso profissionalizante e tal. E um desses que a gente discipulou é o líder hoje de uma grande parte ali da base missionária, né? Então é muito legal quando a gente vê como é legal você ver isso, né? Deus permite que a gente veja alguns frutos, né? Mas talvez tem muito mais outros que aconteceu lá que a gente não só vai ver num dia, né? Uhum. Com Jesus, né? Mas, então essa é a minha história. Fechar o Senegal, para mim, qual é a relação que eu tenho com eles hoje? Eu ajudo eles no treinamento lá na base, em Dakar. Quando tem oportunidade, eu vou lá dar o treinamento. Mas o último treinamento eu dei online, porque eu não estou podendo sair dos Estados Unidos agora, eu estou aguardando o meu green card. Então eu não posso sair, então eu dei um treinamento para eles em janeiro, mas foi online. Uhum. E depois do Senegal que tu foste pro Iraque. O Senegal foi assim, né? Fizemos lá o tempo, voltamos pro Brasil, e um amigo meu... Quando eu estava no Senegal, eu fui fazer uma visita ao Egito. E porque estávamos considerando ir para o Egito. E tínhamos lá o contato de missionários brasileiros, nós tínhamos contato de um pessoal fazendo um trabalho bem legal lá, no Cairo, e nós fomos conhecer, saímos de Dakar e fomos para o Cairo. E fomos lá apenas passar menos de um mês para a gente conhecer. Então a nossa meta era voltar para o campo depois do Senegal e voltar para o mundo árabe. Aconteceram duas coisas interessantes nessa viagem de Dakar para o Iraque, para o Egito. Na volta, nós perdemos o voo e o nosso visto expirou do Senegal. Então, além de perder o voo, o nosso visto para voltar para o Senegal expirou. Então, eu precisei ir lá no consulado do Senegal e pedir, no Egito, e pedir para renovação. Só que, quando eu fui lá, era um feriado e estava fechado. Mas aí uma secretária, muito mal-humorada, estava lá e nos atendeu com muito grosseria. E nós sentamos na calçada do consulado e falei para a Evanice, minha esposa, vamos orar, a gente não tem nada para fazer não. Não tem, nos venceu o nosso visto, dinheiro acabou, a gente veio para cá só por um período, não sei o que fazer. E aí, quando a gente começou a orar, passou um cara no corredor do consulado e falou assim, vem aqui comigo. O cara esqueceu alguma coisa no consulado e passou lá rapidinho. Era o cônsul. E ele sentou para me receber e falou assim, o que vocês precisam? Muito educado. O que vocês precisam? Eu falei assim, olha, venceu o nosso visto, a gente saiu, e contei a história para eles. E o que vocês fazem no Senegal? Eu falei assim, olha, nós temos um projeto chamado Água Viva, ou Vivant, em que nós treinamos pessoas para cuidar da água. E ele perguntou, onde vocês moram? Aí eu falei assim, eu moro perto do Estádio Nacional. Aí ele falou assim, mas você mora perto daquele lugar, daquele outro? Sim, eu moro ali, mas nessa rua. Ele falou assim, rapaz, eu nasci nessa rua. A minha família é dessa rua. E ele falou assim para mim, puxa, você saiu do Brasil para abençoar o meu povo. Então, você é meu irmão. E o que você precisa?
Ele me deu um visto especial, com o dobro do tempo, e nós chegamos numa categoria diferente quando a gente voltou para o Senegal por causa do visto nosso. Mas a parte da história é que quando a gente volta, isso foi uma bênção, um milagre que aconteceu. Quando a gente volta, pegamos o avião de retorno, só que o avião parava na Tunísia, uma escala na Tunísia, e o avião deu problema de dormir na Tunísia. Então chegamos lá, e eu não entendi que tinha que dar um nome para a pessoa para eles arrumarem um hotel para nós. E o que aconteceu foi que quando nós chegamos ali na Tunísia, todo mundo começou a ir para a van, chamando pelo nome, e eu e minha esposa não foi chamado nosso nome. Só que, quando nós estávamos no Egito para partir para a Tunísia, eu conheci um cara na sala de espera do avião, no aeroporto, um senhor muito educado, um egípcio, muito educado. E começamos a conversar, trocamos endereço e tal. Quando ele viu a gente chegando na Tunísia e a gente sentado, isolado, ele perguntou: o que aconteceu com vocês? Aí eu expliquei para ele. Aí esse egípcio foi lá na companhia aérea, Tunis Air, chegou para tal, e ele falou assim: não fica tranquilo que eu já arrumei lugar para vocês vão comigo. Aí beleza, aí chegava a van, eu levantava, ele falou: não é agora. Passou um tempo, chegou uma tipo desse carrão grande, sabe, de luxo, e limusine. chegou e aí sim, falou: você vai comigo para esse hotel. E era um hotel 5 estrelas na beira do mar Mediterrâneo, em Tunis. Ele falou o seguinte: todas as despesas que tiver aqui é por minha conta. Eu gostei de você, o que você precisar de passeio turístico, e a gente sem um dinheiro no bolso. Nosso voo atrasou, perdemos o voo, o dinheiro acabou, a gente estava só com um suspiro do dinheiro. E ficamos nesse hotel 5 estrelas. Quando nós entramos no quarto, a parte do quarto era banhada a ouro. Aquele exagero árabe, né? E foi muito interessante que na hora de voltar, de ir embora, né? Na hora que a gente chega no Senegal para entrar, ele falou assim: não, vocês não vão por essa fila não, vocês vão por outra, vocês vão com a fila de embaixada. E passamos pela fila junto com ele, né? E ele arrumou transporte para nós, levou a gente até a porta da nossa casa. Então foi muito interessante, uma viagem missionária de investigação. A gente teve contato com dois diplomatas, né? Interessante. Deus coloca no caminho da gente umas coisas assim. Então, quando o servir a Deus em missões, ou onde Deus quiser que a gente esteja, a gente é surpreendido com coisas maravilhosas. Sabe? Nem sempre é assim. Tem dia que você tá com medo de uma aranha, numa casinha no meio do nada, né? E tem dia que você tá ali no hotel 5 estrelas, que quando o pessoal vê você saindo do hotel, pensa que você é filho de algum sheik, né? E então é Deus que faz. Então eu percebi, pessoal, que Deus estava querendo com a gente era isso: tirar a gente da academia por um tempo ali. Agora vocês precisam ter essa experiência aqui, ó, de entre os povos, tal, servindo a Deus como engenheiro, porém não na academia, servindo pessoas, os irmãos, servindo os muçulmanos, servindo de ponte para comunicar o evangelho. Então o Senegal para nós foi assim. O Iraque, aonde entra o Iraque nisso? Esse meu amigo que eu visitei no Egito, ele me convidou para um projeto no Iraque. E só que o Iraque estava no final da guerra, da Segunda Guerra do Golfo, o aeroporto fechado, só tinha jeito de entrar por terra. Então o time saiu do Cairo. Então nós fomos para o Cairo e pegamos de carro até o Sinai, pegamos o barco no Mar Vermelho para sair na Jordânia, e cruzamos a Jordânia, entramos no Iraque e chegamos a Bagdá, e lá já tinha umas pessoas esperando a gente, 2 irmãos iraquianos, mais um missionário internacional, um cara de outro país que estava lá também, e nós somos um grupo de missionários para trabalhar com uma frente de escola de futebol, num bairro bem pobre, de 3 milhões de pessoas na capital de Bagdá, e muito pobre, bem violento. Então nós trabalhamos ali e ajudamos na reconstrução de escolas que a guerra destruiu. Então missões coreanas foram reconstruir e nós fomos ajudar. E um dos projetos que nós fizemos foi tirar as crianças da rua, porque muita bomba caiu e não explodiu. Então as crianças iam no meio do terreno brincar, a bomba explodia.
Então, muita gente ficava sem perna. Então, a gente visitou o hospital de reabilitação. Minha esposa deu aula na Universidade de Bagdá. Ela foi convidada para dar aula para os professores. Deus abriu portas muito interessantes para nós. Então, através desses contatos no Iraque, da escola de futebol, também do ensino, né, dessa parte de massagem desportiva, a minha esposa dava treinamento, a gente pôde entrar na casa das pessoas, porque é muito natural eles convidarem a gente para poder comer junto, né? É a cultura da mesa, né? Muito parecido com o Brasil também. Então, o Iraque, ele entra nessa rota por causa desse projeto. A guerra, o país em reconstrução e testemunhos de conversão, né? Muito bonitos, coisas que Deus permitiu com que a gente participasse. O Iraque foi muito especial para nós e aí, assim, foi um tempo assim, muito legal, porque o país estava sem esperança. O Saddam Hussein fugiu, o país estava sem dono. Então tinha uma força de segurança cuidando do país. E eu lembro quantas e quantas vezes que a gente não passava na rua e os tanques de guerra americanos, os caras pediam para conversar e entrar no tanque, entrar nos carros militares e orar lá, sabe? Orar pelos familiares que ficaram nos Estados Unidos, né? A gente foi muito interessante. E ver também o povo iraquiano sem saber para onde vai. Foi um momento em que qualquer coisa que trouxesse para eles era sinal de esperança. Então, um período dentro de um país muçulmano, sem comando, um comando muçulmano, teve a oportunidade de abertamente pregar o evangelho. Abertamente, muito mais aberto que no Brasil. Foi um período muito especial. Um ano de período muito especial. Sim, sabe? De poder ver milagres, assim, de pessoas terem sonhos, visões, de chegar para conversar com você, de abraçar você e falar que a experiência que teve. Alunos do curso que a minha esposa dava tiveram experiências com Deus, de sonhos, de que Jesus apareceu para eles entregando um pão, que era um pão da vida, ela queria saber o que era. Mês do Ramadã, do jejum, a gente convidava amigos para ir na casa para poder encerrar o Ramadã, virar amigos, bater papo e começar a conversar sobre o evangelho. E você vê a pessoa mudar. Teve um caso de um amigo nosso, que é um irmão nosso que está até hoje lá no Iraque, graças a Deus, muçulmano, bem devoto, em que a gente caminhou com ele bastante, estudando a Bíblia, comendo junto, ficamos amigos da minha esposa com a mulher dele. E um dia, de madrugada, ele liga para nós, dizendo que, chorando, em que ele tinha entendido quem era Jesus, né? Então, interessante, né? De Deus estar falando com ele de madrugada, ele não conseguia nem esperar, né? Mas assim, ligar para nós, dizer que ele tinha entendido, Jesus tinha se revelado para ele, né? E então nós vimos muitos milagres, sabe? Não só no Senegal, mas como também nesse tempo do Iraque, sabe? Muito bom. E quanto tempo ficaram no Iraque? Ficamos um ano. Um ano também. E vocês aprenderam... Eram projetos que, teoricamente, eram projetos de início, meio e fim. Uhum. Sabe? Aí, o que foi marcante para nós foi que, num dia doido lá no Iraque, alguém bateu na porta de casa, era um missionário canadense que queria conversar comigo. Quando ele estava na Jordânia, alguém falou que tinha um grupo de missionários em Bagdá, e a gente tinha conhecimento de uns amigos lá na Jordânia, e eles me indicaram para eles o local que a gente morava. E a coisa mais louca que eu ouvi na minha vida foi o que ele falou. Ele falou para mim assim, esse missionário canadense. Ele falou, nós estamos aqui, eu estou aqui no Iraque, porque Deus está levantando, isso já estamos falando de 2003, tá? Uhum. Que Deus está levantando um exército na China, da igreja perseguida, para vir para cá para servir como missionários no Oriente Médio. Quando eu vi aquilo ali, eu ouvi só por respeito, né? No Iraque, um chinês para mim é flango, né? Não tem muito missionário, não tem, na minha ignorância. Uhum. Só sei que quando termina o tempo do Iraque, nós voltamos para o Brasil, pouco tempo depois, ele me mandou um e-mail dizendo que ele estava me convidando para passar 40 dias na China, em Beijing, em Pequim, para dar aula de inglês e ensinar como usar o tratamento de osmose reversa
para purificar a água, para mandar um grupo de missionários para a Indonésia, chineses sendo treinados com a língua e também como usar a água, o purificador de água, que é um de osmose reversa, para dessalinizar a água, né? Lembrar que teve tsunami anos atrás, né? Naquela época, na Indonésia. Todos os poços ficaram com água salgada. Foi 2004, E não foi? o projeto era de dessalinização. E eles tinham equipamento, tiveram a doação e não sabiam como usar. Então, o meu trabalho desses 40 dias lá foi como usar o projeto de água e, ao mesmo tempo, servir como ponte para pregar o evangelho. E aí eu fui para uma viagem, assim, desse tempo, assim, voltei outra vez no mesmo ano. E quando foi em 2005, era muito claro para nós que o Oriente Médio estava fechado e nós entendemos que nós poderíamos abençoar o mundo muçulmano todo a partir da China. E aí, tudo isso envolve oração, confirmação de Deus, né? E aquilo durou 10 anos. Ficaram 10 anos na China. 10 anos na China. Mas e esses 10 anos foi preparando missionários chineses para ir pro Médio Oriente? E também, esse era o projeto número 1. E o segundo era também de ajudar os irmãos, né, os grupos étnicos com água também dentro da China. Então, eu coordenei um projeto de água e levei chineses da igreja chinesa para vir comigo para esse projeto. Essa era a maneira que eu andava na China, era a minha identidade na China, engenheiro servindo lá, né? Uma ONG americana com parceria com a China, uma ONG muito antiga no sul da China. Então a gente fica 3 anos em Pequim e muda para o sul da China. Ficamos 7 anos. Os 3 primeiros anos foi para aprender língua e cultura e desenvolver alguns treinamentos ali, mas muito ainda na dependência de tradução, os primeiros 3 anos, né? E depois que a língua chegou, aí a gente aprendeu bem a língua, aí a gente mudou para o sul da China. E aí nós dávamos treinamentos para seminários underground chineses para alcançarem muçulmanos fora da China e também dentro da China. Dentro da China tem 110 milhões de muçulmanos em 10 etnias diferentes e 80 mil mesquitas, né? E nós trabalhamos com um povo específico lá dentro, que é o povo Hui, que é a maior etnia chinesa e muçulmana dentro da China, né? Então, foi um tempo muito bom de viver. E assim, continuo super envolvido com os projetos na China, né? Quando a gente sai da China em 2015, a gente sai porque eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um PhD, né? Que seria o segundo PhD, mas aqui nos Estados Unidos, mas não mais na área de engenharia, mas na área de estudos islâmicos, né? Na área de estudos islâmicos. E esse PhD começou em que ano? 2016. 2016. Mas depois da China... Graduei em 2019. Ah, ok. Mas depois da China vocês tiveram um tempo em Portugal ainda. O que aconteceu? Depois da China, a gente veio para os Estados Unidos, tá? Ok. Eu vim para estudar. Ganhei a bolsa. Então, imagina só, você tá na academia, Deus tira você e manda para o Senegal, para o Iraque, China. E a hora que você pensa que está tudo certo, ele devolve você para a academia. Aí eu volto para a academia já na condição de estudar tudo aquilo que eu tenho ensinado, que eu tinha aprendido, que eu vivi. Eu vou agora organizar tudo isso dentro de um PhD, numa tese extremamente prática na área de discipulado de convertidos, né, do Islã, chamado de... o termo que se usa em português é COM, cristão de origem muçulmana, COM. Cristão de origem muçulmana. Então, a minha tese foi com árabes de fundo muçulmano, né, cristãos, e aí nós apresentamos uma proposta de discipulado contextual para eles. Então, a minha tese ia e voltava para o mundo árabe, e voltava para ter as entrevistas, conversas. Então, foi extremamente prático. Então, quando eu defendi essa tese, a gente tirou muita coisa que o pessoal hoje está trabalhando no mundo árabe, né? Os contatos que a gente tem lá. E aí, eu só vou para Portugal depois da tese, depois que eu me graduei. Porque eu me graduei em 2019, mas em 2018 eu saio dos Estados Unidos. Porque o último ano é só para escrever a tese.
Então eu fui para Portugal, mudamos em 2018 para escrever, fiquei escrevendo a tese, fazendo minhas conversas com o meu orientador. E aí só voltei 2 vezes para os Estados Unidos, uma para finalizar a defesa e depois a formatura. Mas eu fiquei, então, de pedaço de 2015, foram 3 anos e meio nos Estados Unidos, aí a gente foi para Portugal. Em Portugal, a nossa base foi trabalhar com a Aliança Evangélica Portuguesa ali e fazer os contatos que frutos do meu doutorado, lembrando que minha tese foi sobre árabes convertidos. O meu orientador era árabe, cristão, né? E ele abriu as portas para mim do Marrocos, por exemplo. Eu conheci o pessoal do Marrocos do Norte por causa do meu orientador. Então, a ideia dele, do meu orientador, foi de eu morar no Mediterrâneo, inicialmente, vá para o Mediterrâneo e nos ajuda lá no mundo árabe, no Oriente Médio, no norte da África, a partir dali da Europa, do sul da Europa, e você também, aí a ideia seria ir para a Ásia, China, a partir dali, ou seja, Portugal era o meio do mundo para nós. Mas aí, a nossa ideia foi ir para Portugal para morar em Portugal. Nós somos com mala e cuia, como diz na minha terra. O lance é que a pandemia mexeu todinho com a estrutura. A pandemia, quando entrou a pandemia, já tinha 2018, 2019, indo para o Marrocos, contactando, então já tinha 2 anos, né? Então, o resto do tempo foi para a parte final, foi online. A gente viu que a gente estava, sim, muito cansado e a gente entendeu que não vou ficar gastando em euro para ficar dentro de casa. Vamos voltar ao Brasil, cuidar da saúde, tudo, e esperar o mundo abrir. Na hora que o mundo abrir, a gente decide. Se volta para Portugal, se vai para Espanha, para ficar mais pertinho lá, ou se volta para a Ásia. A gente foi, então nós voltamos para o Brasil e todos os treinamentos online. As mentorias, os treinamentos online, nada parou. Os da China não parou, os do Marrocos não parou. Várias pessoas chamando para fazer live, né? Mas tinha era live, que eu fiz de live, curso online. A pandemia foi muito interessante. E aí, do nada surge algo que não está na nossa agenda, um convite de vir para os Estados Unidos fazer missões globais a partir daqui, né? E aí foi mão de Deus pura, assim, essa mudança nossa aqui. Ô Jefferson, eu tenho uma questão que a gente já falou aqui de Senegal, a gente falou de Iraque, a gente falou de China, falou ali de Estados Unidos, falou aqui de Portugal, Espanha, Marrocos. E eu vejo que em todos esses cenários a gente está falando basicamente ali de uma cultura mais árabe. Só que eu consigo perceber que cada um deles, por mais que o plano de fundo seja árabe, eles têm traços exclusivos. Então eu creio que a cultura africana, mesmo para os povos muçulmanos, ela tem um formato que talvez não seja o mesmo dos povos muçulmanos que estão lá, como você falou, nessas províncias da China e etc. Mas quando você olha para essas missões transculturais que você fez, qual é que você vê que, assim, que é o elemento similar em todas essas realidades culturais pelas quais você passou? Cada um tem sua peculiaridade, mas o que você viu de traço cultural que você diz que, olha, eu consegui aproveitar isso aqui de Senegal, no Iraque, na China, nos Estados Unidos, na minha pesquisa, depois com os árabes no Marrocos. O que você encontrou de traço cultural assim que você consegue replicar para todas as outras culturas na qual você trabalhou? Tu lembra de alguma coisa assim? Lembro. Uma coisa interessante é que quando eu estava no Brasil ainda, antes de ir para o campo missionário, ainda nem casado eu era, a gente morando em Taubaté, a gente vai muito rápido para Minas, né, como eu falei para você, via Campos do Jordão, e a gente fez muito evangelismo em Minas. E uma das coisas interessantes é que o evangelismo que a gente fazia lá era aquele evangelismo de você ir para a praça, ficar ali vendo o pessoal jogar carta, sentar, dar palpite, rir, e daqui a pouco esse cara tá chamando você para ir para casa dele, comer um pão de queijo, comer um bolo de fubá, e aí bate papo e tal, e vamos pro culto à noite, vai pro culto e aceita Jesus, né? Muito interessante essas experiências assim. Essa experiência da mesa, da comida, do relacionamento, essa questão de cidade do interior, essa questão de sertão nordestino, a gente começou a ver que o mundo, ele é muito interessante, que o mundo tem blocos culturais muito interessantes. E um bloco cultural muito interessante que nós chamamos é a cultura de vergonha e honra. O que é a vergonha o que é a cultura de vergonha e honra?
Basicamente, quando quando Adão e Eva eles pecaram, a primeira reação que eles tiveram não foi de culpa, Foi de foi de vergonha. vergonha. Eles se escondem, né? Eles tentam fazer uma roupa para eles, trabalho do homem, não tem efeito nenhum para cobrir nada, e Deus vem, mata um animal, e com essa pele, então, é o trabalho de Deus, né? Mostrando, mas a ideia aí do estar escondido, e um Deus relacional, né? Um Deus que, mesmo depois que o homem fez besteira, ele vem no jardim para conversar, para ter aquele papo que você fez, que você tá, né? Quando o anjo do Senhor encontra Agar no deserto, e ela tá fugindo da casa de Abraão, aquela bagunça toda de Gênesis 16, né? Parece uma novela mexicana. Todo mundo tem culpa no cartório, Abraão, Sara, Agar. E eles saem e ela tá no deserto grávida, já estava grávida, né, de Ismael. É interessante que o anjo do Senhor encontra ela e fala: de onde você vem, para onde você vai? É interessante você ver esse interesse de conversar. É um relacionamento em que parte de Deus. Então, eu comecei a ver que existem blocos culturais, como os blocos na Ásia, na África, mas interessante também no Brasil, principalmente nas cidades pequenas, em que essa cultura dá honra e vergonha, igual lá de Minas Gerais, como eu te falei. E essa cultura, ela é interessante porque ela predomina outras reações, culpa, medo, mas a primeira reação que vem é a vergonha. E por ser vergonha, se eu faço alguma coisa errada, eu vou desonrar a família que eu pertenço. E aí, para restaurar essa honra, eu preciso restabelecer essa honra. No Nordeste do Brasil, quando alguém mexe com a filha do outro, vai restaurar com a peixeira, né? No mundo árabe, também com a peixeira. Mas no mundo chinês, japonês e coreano, para restaurar essa honra, eu fiz algo errado, eu não passei no vestibular, todo mundo investiu a grana em mim, minha família toda, e eu não consegui entrar na universidade que meu pai estudou, que meu tio estudou. Então, para eu restaurar essa honra, que eu desonrei minha família, eu me mato. Por isso que a taxa de suicídio, né, principalmente de mulheres, né, no Japão, Coreia e China, é muito alta, e grande parte são jovens e tal, e na questão de resolver a questão de restabelecer a harmonia, eles se matam. Então, a reação, essa cultura de vergonha e honra, respondendo a sua pergunta, ela prevalece nesse traço de lugares que Deus nos levou. E aí, o que é básico, o que é interessante, é que se eu sou honrado, é porque a sociedade olhou para mim e achou que eu sou honrado. Eu pago as minhas contas, eu vou lá na vendinha e falo pro tio colocar lá na pendura e no final do mês eu pago. E eu pago. O meu sobrenome, ele é forte, porque, olha, aquela família do sobrenome do Silva ou do não sei da onde, olha, esse povo é muito bom. Se eu tivesse uma filha, eu ia querer que ela casasse com aquela família. Mas tem a família ruim também. Isso aí, não vendemos. Por que existe não vendemos fiado? Por causa dessas famílias que no início, que iam lá, pendura aí, né? Em agosto eu pago, agosto de Deus. Então, essa cultura da mesa, essa cultura de quem honra, eu classifico você como um homem honrado, é uma cultura de coletivo. As pessoas definem quem eu sou. O que eu preciso fazer, eu não posso tomar decisões sozinhas. Eu tenho que pedir autorização para o ancião, para o meu irmão mais velho. É uma sociedade extremamente coletiva, aonde a mesa é importante, aonde o tempo não é tão importante, o evento é importante. Eu me lembro que no Senegal, tem uma época do ano, uns 3 meses, que chove logo depois do almoço. Todo encontro que a gente ia fazer, a gente não perguntava que horas que era, depois da chuva ou antes da chuva. Porque nessas culturas, a hora não é tão importante, o evento é. Você quer ver como a nossa cultura tem isso? Na cultura brasileira está cheio disso, é que a gente não observa. Eu me lembro que esses dias, uns 2 anos atrás, eu estava no Brasil, a cama da minha sogra quebrou, eu
tem meu amigo meu que mexe bem com isso. Eu liguei pra ele e falei, André, dá uma passadinha aqui na casa da minha sogra, arruma essa cama aqui, quando você pode vir? Aí ele falou assim, à noitinha eu vou. À noitinha eu vou. E eu vim dos Estados Unidos, onde 7 é 7, 8 é 8. O que é a noitinha, né? A noitinha é 7, 8, 9, 10. Aí eu liguei de novo para ele e falei assim, você vai vir antes ou depois do Jornal Nacional? Antes ou depois, né? E eu não tinha coragem de ligar para ele e falar o horário exato, porque ele não ia ter o horário exato, né? E aí eu esqueci que eu nasci em Taubaté, que eu sou dali. E é muito interessante isso. Bom, mas aí, respondendo a sua pergunta, essa cultura de honra e vergonha é uma cultura muito interessante, porque é uma cultura em que a mente das pessoas, elas não funcionam de uma forma sistemática. Tu já viu que as nossas mensagens, das nossas igrejas, a gente copiou os Estados Unidos em muita coisa? E não tem nada a ver mais com a nossa cultura? Pregação, introdução, ponto número 1, número 2, número 3, conclusão. A mente de quem é do interior do Brasil, a mente de quem é do interior de qualquer lugar do mundo, ela não é sistemática. Ela flui de um jeito e que é através de histórias. A história bíblica faz muito mais sentido do que essa coisa sistemática. Ensinar teologia, discipular, é sentar debaixo de uma árvore e falar, rapaz, você falou do negócio aí, vamos falar hoje sobre alguma tal coisa? Vou contar uma história para você. O que você achou dessa história? Você achou interessante? O que você achou estranho dessa história? O meu tempo de China foi comunicar, ensinar, contando histórias. Sabe? Entra na casa dos muçulmanos, um filtro já está dentro da casa deles. Eu preciso ir lá, rapaz, estou arrumando esse filtro aqui, que bom que vocês estão usando direitinho. Eu estava vindo para cá, lembrei de uma história, posso contar para você uma história? Certa vez, num livro sagrado, que Moisés, o profeta Moisés, estava com o povo, tal, chegou no deserto, a água era amarga, parará. Você tem histórias de água, você tem história agrícola, e então a história faz muito sentido. Então, o que você tem de comum de todo esse trajeto? Primeiro, eles são de cultura de vergonha e honra, com todas essas características que eu falei. Mas também, eles vêm de uma cultura chamada de medo e poder. O que significa isso? Quando eu erro, eu peco, o sentimento meu também é medo. Eu tenho medo das forças do mal. O que eu fiz vai aplacar o mundo espiritual contra mim. Eu preciso arrumar um jeito de proteger minha família, proteger o meu corpo, proteger os meus bens. E para isso, eu vou atrás de um homem poderoso. O que na minha terra, em Taubaté, a gente chama de benzedor. É o benzedor. Então, Paulo benzedor. Tô com gripe, leva pro seu Paulo. Tô com asma, leva pro seu Paulo. Ele faz uma reza, uma garrafada. E aí a gente começou a ver que nesse mundo da Ásia, da África, no interior do Brasil, você tem também o benzedor, o seu Paulo benzedor, com outro nome e com outras práticas. E aí a gente começou a ver que o mundo muçulmano não é aquele mundo bonitinho que ora 5 vezes ao dia, tal. O mundo é uma macumba. A Ásia, com as suas religiões, hindu, budista, eles têm muito animismo. Não existe um islamismo ortodoxo. Não existe um hinduísmo ortodoxo. Não existe uma religião ortodoxa nessas partes do mundo. E aí, o medo, o que acontece com o medo? O medo, eu vou atrás de magias, eu vou atrás de encantamentos, eu vou atrás de pulseira, eu vou atrás de correntinha, em que o homem poderoso faz uma reza, e aí cada vez eu vou lá o ano para renovar. E quando a gente olha esse efeito da vergonha e esse efeito do medo, a gente vê que o mundo tem muito disso. O mundo tem muito da cultura da vergonha, mas também tem muito da cultura do medo. Por que vamos levar para o nosso mundo, vai? Vamos levar para o nosso mundo crentez. Não vou falar das denominações. Vamos falar do mundo crentez, né? Vocês estão me ouvindo? Oi, Sim, estamos ouvindo. ouvindo. Pode falar. No mundo crentez, a gente tem... O que a gente tem da cultura da vergonha e da honra?
E o que a gente tem do medo e do poder? A gente tem bastante. O medo, da cultura da vergonha e da honra, essa questão do nome, aquela menininha lá que o jovenzinho tá de olho e vice-versa, de que família ele é, né? É a pessoa de honra, família honrada e tal, né? Define um monte de coisa, define até posições ministeriais. Mas a questão do medo também tem bastante, a gente não percebe, mas tem. Se você parar para pensar, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, tem muita gente que acha que isso protege, né? Tem muita coisa, né? Você vem aqui, você compra essa meia, aquela pessoa que está doente no hospital, eu vou abençoar, você vai colocar lá e essa meia aí vai curar a pessoa, né? O copo com água em cima do... Então a gente tem muito dessa cultura, até mesmo quando erradamente a gente usa alguns versos bíblicos e vai falar sobre o dízimo, a gente usa de uma forma pesada. Olha, se você não der o dízimo, o devorador, a pessoa dá por medo, não tem prazer, não dá adorando a Deus e agradecendo a Deus. Então você tem muito desse, não estou falando que todas as denominações são assim, estou falando no geralzão, né? Uhum. Então essas questões, elas também estão incrustadas no nosso cristianismo. Agora, para pensar, alguém que veio de uma prática, você já observou que o católico brasileiro, ele tem um pezinho no catolicismo e um pezinho nas religiões afro? Uhum. Exato. Então, a cultura, o cristianismo, o catolicismo brasileiro, ele é muito medo e poder. Muito. O evangélico também. Você sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, quando se convertem, e ela vivia em cartomante, vivia lendo horóscopo, estava indo na missa, mas também estava fazendo tal coisa, era da igreja neopentecostal, e aí fazia isso, fazia não sei o quê, e tinha um monte de coisa. Quando essas pessoas elas vão para a igreja, e se nós não discipulamos essas pessoas com um discipulado contextual, eu vou estar usando eu estou usando um antídoto de matar barata, eu estou usando para matar morcego. Não vai morrer. Não vai acontecer. Você não vai tirar. Então, uma das coisas que é importante é que nessa fala toda, se nós não pensarmos num discipulado que faça sentido para tirar toda aquela crença lá atrás, por exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando, que tipo de Jesus eu apresento para uma cultura de vergonha e honra? O que acontece quando alguém do budismo e do hinduísmo se converte? Primeira coisa que acontece, a família, ela expulsa a pessoa de casa. Por quê? Porque na cultura de honra e vergonha, eu preciso pedir autorização para os mais velhos, para as pessoas, para aquilo que eu vou fazer. Eu fui escondido para a igreja, eu fui escondido para a casa do meu amigo cristão, me converti e não contei. Eu sou um traidor. Automaticamente, nas culturas de honra e vergonha, extremamente comunidade, quando eu faço algo que eu envergonho todo mundo, eu sou desconectado. Aperto o botãozinho e eu saio da sala de bate-papo, né? Eu sou desconectado. Que tipo de Cristo nós temos que pregar? Quais os textos bíblicos que têm sentido eu trabalhar numa cultura de vergonha e honra? O Cristo que reconecta a nova família. O Cristo que é comunidade. O Cristo em que você não está sozinho. Nós estamos juntos. Emanuel, Deus conosco. Enfatizar histórias bíblicas, textos bíblicos para mostrar o Cristo comunidade. Mas, ao mesmo tempo, nessas culturas globais, como eu falei para você, tem também o medo de poder. Que tipo de Jesus que eu tenho que apresentar para uma cultura de medo e poder? Qual que vocês acham? Na cultura de medo e poder, que a gente tem uma porcentagem, vamos supor que a gente vai para uma cultura em que alguém que mexeu a vida toda com o espiritismo, com macumba, com quimbanda, que tem patuá para tudo quanto é lado, e ele se converte. Ele está vindo com um monte de carga da antiga crença, né? Nova criatura, mas precisa agora ser discipulado. Que tipo de mensagem de Cristo, que tipo de Cristo nós temos que apresentar para essas pessoas?
Mostrar um Cristo, Dos milagres. um Cristo soberano, cujo poder excede todo o poder espiritual, não é? Exatamente. É o Cristo que vem arrebentando. É o Cristo de espada. É o Cristo Cassiane. É Cristo espiritual. É Cristo que entra, que expulsa demônio. Que não sei o que, onde ele pisa e já acabou, meu amigo. Você tem esse patuá tudo aí, você não precisa mais, porque ele é todo poderoso. Jesus é todo poderoso. Não há poder nenhum que ele consiga, que consiga ganhar dele. Então, é essa mensagem que precisa ser embutida, precisa ser trabalhada. Por quê? Porque as pessoas que nasceram nesse ambiente vivem do medo da noite, tem medo da cobra que anda à noite, tem medo de não sei do que, tem medo do boto que vira não sei o que, tem medo que tem de histórias que o diabo incorporou nas condições, nas ribeirinhos, nas comunidades indígenas, né? Que tem nas cidades do interior. Eu sou de Taubaté, gente, a terra de Monteiro Lobato. A minha mãe, ela conta pra mim e fala que é verdade. A gente ria porque a gente era criança, mas eu entendo que isso é possível. A minha mãe já viu o Saci Pererê. A minha mãe já viu um monte de coisa que tem aí, que o diabo incorpora, pega a parte da história, confunde a cabeça e a pessoa vai vendo coisa que é o diabo. À medida que a igreja foi entrando nas matas, e foi entrando, o evangelho foi entrando, os sacis pererês deixaram de existir. As mulas sem cabeças deixaram de existir. É o crescimento do evangelho. Então, o mundo espiritual não pode ser negligenciado. Quando você vem no mundo da América Latina, super espiritualista. África, super espiritualista. Ásia, super espiritualista. Aí, a gente chega à conclusão que o Cristo combatente, o Cristo comunidade, quando a gente junta esses dois, que a gente consegue pregar um evangelho, trazer um discipulado que vai fazer sentido na vida daquelas pessoas. Elas nasceram dentro dessa cultura. Eu não posso vir com uma cultura americana ou das grandes cidades de São Paulo, do Brasil, e falar de um Cristo da cultura de culpa e inocência. O que é o Cristo da culpa e inocência? É aquela coisa assim, se eu errei, eu vou para o tribunal, o juiz dá a penalidade e eu me torno inocente. Eu não preciso de ninguém, basta eu cumprir minha pena que eu estou inocente. Essa cultura, ela é individualista, ela é sistemática, ela não é inferior, tá? Não tem cultura inferior, só é diferente. E por isso que é loucura quando você pega um missionário americano e manda ele para a Ásia, África ou América Latina, é muito complicado para ele, porque ele vem de uma cultura muito diferente. Ele vem de uma cultura que ninguém senta para comer. Por que as mesinhas do McDonald's são pequenininhas? É chegar, comer e ir embora. Por que a fila do drive-thru sempre fica cheio? Porque vai comendo e conversando. Por que os filmes policiais, a gente tem o cara que chega lá na delegacia, funcionário lá, leva um café pro chefe dele e os dois já saem para resolver o problema? Porque é a coisa do fast food, é a coisa do tempo. O tempo é extremamente precioso. 7 às 7. Se eu marquei com você às 7, 10 para 7 eu estou esperando na frente da sua casa. Quando for 7 horas, eu aperto a campainha. A festa tem hora para começar e tem hora para acabar. Quando você tira alguém de um mundo de culpa e inocência, uma cultura individualista, do tempo sistemático, e manda para uma Ásia, para uma África, e quando você vê um missionário desse que adaptou a cultura, fala a língua e leva pessoas a Cristo, você tem que sentar e aplaudir o cara. Caramba, você saiu desse mundo. É por isso que existe uma expectativa muito grande das pessoas do mundo majoritário. O mundo majoritário é África, Ásia e América Latina. A igreja do mundo majoritário alcançar pessoas da igreja do mundo majoritário. Brasileiros indo para o mundo árabe. Quanta semelhança que não tem. Brasileiro indo para a Ásia, asiáticos indo para cá, para ir para o Brasil. Sabe? O mundo majoritário, eles têm muitas características semelhantes. Sabe? Essa questão da vergonha e da honra e do medo e do poder. Quer dizer, isso mostra pra gente que a gente precisa, nós como brasileiros, nós temos uma potência muito grande, porque nós temos essa influência no nosso país. Nós temos essas 3 culturas
bem enraizadas no país. A cultura da culpa e inocência, por que no Brasil tem bastante culpa e inocência também? Porque a gente bebeu a vida toda a água dos Estados Unidos. Quem são os nossos super-heróis? Não são brasileiros, né? Os nossos corinhos que cantamos na igreja são traduzidos do mundo ocidental. Quais os filmes que nós gostamos de assistir? Filme de Natal, que tem neve, né? Super-Homem é o meu herói. E aí a gente tem... E a teologia? Que livro que nós estudamos de teologia? Livros traduzidos dos teólogos americanos. Agora, isso é ruim? Absolutamente não. Eu bebo de livro americano, de livro escrito por teólogos, mas uma coisa eu sei, que quando eu atravesso o mundo para uma área, quando eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vou para o sul de Houston, onde tem uma quantidade muçulmana asiática enorme, quando eu passo ali, eu mudo a chavinha. A minha chavinha é medo e poder, sabe, vergonhosa, maneira de conversar. Vai para o restaurante, esquece do tempo, não leva relógio, não fica olhando no relógio. Eu nem Apple tenho, é tão baratinho ter aquele Apple Watch, eu nem tenho, porque aquele negócio de ficar, chegou mensagem, isso é ofensivo. Quer dizer, o que é mais importante, a minha conversa ou aquilo que você... Celular, eu deixo embaixo, porque eu não vou ficar olhando esse celular. O importante é o evento, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, uma cultura de culpa e inocência, existe aqui uma quantidade gigante de pessoas que vieram de várias partes do mundo, dessas culturas aí, que vieram para cá. Então, quando a gente fala de alcançar os povos não alcançados, nós temos que ir aonde eles estão, mas Deus também tem trazido eles para nós. O Brasil está cheio de afegão chegando. Você quer ver povo honra e vergonha, medo e poder? É o povo afegão. Tem história pra caramba. De espírito, não sei do que, de história lá que tem que proteger. Ao mesmo tempo, eles gostam de sentar ao redor da mesa e passar horas e horas batendo papo. Bem, né? Então, assim, resumindo, respondendo a sua pergunta, é essa semelhança. Esses lugares que eu fui tem vergonhosa, medo e poder. Muito forte. Obrigado. A maneira de comunicar para esses mundos são histórias bíblicas. No caso de medo, também histórias do Jesus, que ele é comunidade, que conecta você à nova família. Desligaram você, mas Jesus vem para ligar você numa nova família. E também é aquela uma do Jesus que chega com os 2 pés na porta e se tem demônio, ele vai embora. Aqui ele não fica. Ele é o Todo-Poderoso. É o Cristo do combate. Então, o Cristo da comunidade e o Cristo do combate são os 2 elementos que fundem, e você vai ver que quase todo mundo tem essas características. Aí você vê, é notório você ver. Vamos falar do Rio Grande do Sul? Vamos falar do crente de Porto Alegre e o crente lá do lado do interiorzão do Rio Grande do Sul. É nítido. O crente de Porto Alegre, ele é muito próximo de uma cultura de culpa e inocência. Tem as outras também, mas prevalece. À medida que você vai para o interior do Rio Grande do Sul, eu falo isso por experiência. Já dei aula para pastores lá da fronteira. É uma cultura muito, muito vergonha e honra. Muito, muito. É muito legal. Essa comunidade, a maneira de pensar, né? A maneira de formar as ideias. Então, você tem ainda no Rio Grande do Sul a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura alemã, que 7 é 7, você convida um alemão para ir num culto desorganizado, ele não volta mais. Mas o italiano, ele vai. Agora, vai falar com o italiano nunca tem tempo para você. Mas se você for com ele lá para a roça, lá para a agricultura, você ganhou ele, né? Então, é muito legal isso. Você vê essas culturas no Rio Grande do Sul, muito... Eu dei treinamentos para pastores descendentes de italiano e descendentes de alemães no mesmo evento, e eu fui falar sobre cultura. E eles imaginavam que eu ia falar da China, não sei o que, eu nem mencionei. Eu falei para eles, não vamos sair do Rio Grande do Sul, vamos ficar só aqui. E foi muito legal, muita risada e muitas verdades, né? Muitos casos e coisas que aí eles falam, puxa, por isso que não deu certo isso, não deu certo aquilo, né? Então essa questão da comunicação intercultural, por causa da globalização, nós precisamos ter a nossa mente, uma mente intercultural. Porque as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para todos os lugares.
Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que quando eu vou plantar uma igreja em Portugal, eu vou ter pessoas de todos os lugares chegando. Quando a gente vê o brasileiro chegando, não é o brasileiro que está chegando. É o brasileiro da onde que está chegando para Portugal? É o brasileiro de São Paulo? É o brasileiro do Nordeste? É o brasileiro do Sul? Eu tenho amigos no Rio Grande em Lisboa, do lado de Lisboa, em Montijo, em que eles eram do Rio Grande do Sul. E então, quando eu ia conversar com eles, então assim, era churrasco, era chima, domingo à tarde, às vezes eu ia para lá conversar com eles, era chima. Qualquer coisa à base do chima. O chima é o chá que conecta o povo dali. Outro tipo de bebida é cada país, cada cultura tem uma bebida que conecta, né? E no caso do Sul é o chima, né? O chima é a conexão. Tudo acontece ao redor do chima. O chima conecta, né? Mas também destrói, se você não souber a cultura dele, né? E então a gente vai aprendendo que plantar uma igreja em Portugal, por exemplo, estou dando esse exemplo por causa de vocês aí, plantar uma igreja em Portugal, você precisa pensar numa igreja intercultural. Portugueses da onde? Portugueses do norte ou do sul? Os portugueses do Algarve são relacionais pra caramba. Os portugueses do norte e de Porto são individualistas pra caramba. Isso é uma linhazinha, um país que você atravessa durante o dia, no dia você atravessa de fora a fora, né? E se eles são do Alentejo, se você vai no Alentejo, você chega num lugar que você não conhece ninguém, ai de você se não cumprimenta as pessoas que estão lá no barzinho lá, no local lá pra... Porque o alentejano, ele é extremamente relacional. E aí, você vê a dificuldade que é de eu ter, dentro de um país como Portugal, você ter brasileiros de vários lugares, portugueses de diferentes lugares. Eu tenho uma amiga em que o marido ele é engenheiro elétrico, mas foi pastor numa igreja no Porto. E ela vem do Algarve e morava no Porto. De tempo em tempo, ela parava, eu preciso pegar um comboio agora e ir para o Faro, e eu preciso respirar um pouquinho, porque a diferença cultural do português do norte e do sul é muito grande. É muito grande. E é legal ver isso, né? A gente aprende muito. Eu aprendi muito em Portugal sobre essa questão cultural. Eu tenho um amigo meu, que é o Nil, ele é professor na Universidade do Porto. E ele dá aula de comunicação intercultural. Ele é especialista, é um top lá dentro. E a gente conversa muito sobre isso. Ele é crente e tal, da família. E ele ensina sobre isso. E a gente aprende mais. Troco muita experiência com ele. Eu aprendi muito sobre Portugal com ele. A questão de ir para casa, um pequeno grupo. Como é que a gente conduz um pequeno grupo. Como é que a gente... Eu aprendi demais, assim, indo pro norte, indo pro sul. O cara que é do Porto, ele é muito orgulhoso no nível hard. Ele é muito orgulhoso de ser do Porto. E a história, quando houve a invasão islâmica, eles invadiram a boa parte de Portugal. Quando eles foram para invadir o Porto, existia uma muralha, toda uma proteção. Quando os mouros chegaram para invadir o Porto, os portenhos, eles pegavam as comidas boas e jogavam para o lado de lá dos mouros, para dar a ideia de que a comida ruim é muito boa. Imagina boa. Então, por causa de uma questão de comida, esse foi um dos principais fatores que os mouros não invadiram o Porto. Eles foram enganados por uma estratégia de guerra do Porto, dos portenhos. Por isso que até hoje tem um provérbio no Porto que diz assim que depois do Douro, todos são mouros, né? Ou seja, todo mundo que é para baixo do Porto é mouro. Mouro não é uma forma muito bonita de dizer, né? Não é uma forma positiva. Então o portenho, o povo não gosta muito do portenho. E o portenho ele é orgulhoso porque essa história foi realidade, isso aconteceu mesmo. E é muito legal essas questões aí. A gente tem uma pergunta agora, Jefferson. O Adriel, né, Adriel? Eu vou chamar o Adriel aqui, ele vai fazer uma pergunta aí. Adriel. Jefferson, a minha questão seria em relação... Você tem falado sobre várias culturas e várias semelhanças entre essas culturas.
A questão que eu queria colocar é mais no sentido da redenção da cultura, né? Será que é um ponto que nós poderíamos chegar em relação às outras culturas, trazer Jesus para dentro delas, ver a parte positiva que uma cultura tem, também as partes negativas, conseguir mostrar através de Jesus Cristo e evangelizar esses povos desta forma? Boa pergunta. Existem, nessa questão, existem dois princípios em que eles navegam de formas opostas, como se fossem duas forças, uma querendo mexer com a outra, mas elas se equilibram. São dois princípios. Um princípio é chamado princípio da indigenização e outro princípio é o chamado princípio da peregrinação. O princípio da indigenização é o princípio de que eu nasci na minha cultura, eu sou gaúcho, eu torço para os times do Sul, lá do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e tal. A minha cultura do chimarrão e feriado, farroupilha, ou seja, eu nasci nesse ambiente. E o princípio da indigenização diz que na hora o evangelho ele precisa ter essa habilidade de aterrissar nessa cultura. O Cristo que tem que ser pregado, ele é um Cristo do Shima. Ele é um Cristo que quando a pessoa vai ouvir a história, a maneira, por isso que é importante entender essa questão de cultura, honra, vergonha, aquela coisa toda, porque a maneira que eu vou apresentar o evangelho é como se o evangelho fosse de lá. Pai, o evangelho é aqui. Olha só, comunica comigo, tem a ver com a minha necessidade, vem de encontro. E essa é a indigenização. Eu contextualizo o evangelho, eu acho, por exemplo, provérbios locais, eu acho pontes de comunicação, eu desenvolvo uma estratégia que é o chimarrão e vou mostrando parará, de modo que eu trago a verdade do evangelho numa roupagem gaúcha, sem interferir nos princípios do evangelho, os princípios imutáveis. Um exemplo, supondo que você vai ministrar ceia. De que maneira se ministra a ceia? O que na ceia é imutável e o que na ceia pode ser mexido porque a cultura permite que seja mexido sem interferir no princípio bíblico, né? Então, isso é muito importante porque eu tenho essa indigenização do evangelho. Eu chamo de princípio da indigenização. Qual é o problema de ter somente o princípio da indigenização? Porque uma vez que o evangelho se acomodou na cultura, ele é meu, eu seguro com unhas e dentes, porque é esse Jesus, é esse evangelho, ele é aqui, ele encaixou direitinho com a minha realidade gaúcha, aquilo que era do pecado, a Bíblia, o Espírito Santo transformou, e aquilo que não é pecado, a gente manteve, não teve problema, porque não interfere. Isso é maravilhoso, mas acontece que o evangelho que é para ser pregado para todos os povos? Existe o segundo princípio, que é o princípio da peregrinação. A peregrinação, basicamente, é uma ideia assim. Eu estou na minha cultura, tal, só que eu não sou dela. Eu não sou exclusivo. Eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. E, ao mesmo tempo, outros povos precisam ouvir a mensagem. Então, essa luta entre o princípio da indigenização e o princípio da peregrinação, ela precisa existir. Porque é isso que vai trazer essência para o evangelho. É o evangelho que ele é para mim, que ele aterriza no meu mundo, mas eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do reino. Como cidadão do reino, eu tenho que ir para todos os povos, línguas, nações. Apocalipse mostra, diante do trono de Deus, gente de todos os povos, línguas, tribos, nações. Essa tensão, ela é muito boa a gente entender para poder responder essa pergunta. Porque quando eu entro numa cultura, eu preciso ter esses dois pontos em mente. O evangelho tem que ser transmitido, tem que haver
a tradução do evangelho para ele ser entendido, para a pessoa entender, tradução no sentido de, puxa, a maneira, agora eu entendi o que você está falando. É mais do que língua, idioma. Tem que haver transformação. Eu transmito a verdade do evangelho, então ocorre esse ajuste, as pessoas começam a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, ser equipadas, porque existe uma outra etapa, que é retransmitir o evangelho. Então, de que maneira eu posso fazer isso? Essa questão de redimir a cultura, existem várias questões culturais que nós podemos usar para aplicar esse princípio da indigenização. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, na China, a China, como é uma cultura de vergonha e honra, o que significa? A pessoa fala demais, muita comida, muita gente junta, fala alto, ao mesmo tempo tem fofoca pra caramba. Toda cultura de vergonha e honra tem fofoca também, não é só coisa boa. A notícia corre, a rádio, né? Rádio fofoca. Então, essas culturas, ao mesmo tempo que, como muita gente fala, naturalmente nascem os provérbios locais. Olha só, eu quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu adoro porque o que tem de provérbio local, que eu nunca ouvi, e é muito local, é muito de lá. E aí quando você vê, puxa, faz sentido para a cultura. Então, você ir para o Rio Grande do Sul, beber, tomando um chima, usando os provérbios na comunicação, na conversa, rapaz, para você trazer uma história bíblica, né? Jesus, você lembra aquela passagem quando Jesus ele recebe aquele paralítico que os amigos levam ele, Marcos 2? Jesus cura aquele rapaz, perdoa o pecado dele. Então, toda aquela história de Marcos 2, de 1 a 10, de 1 a 12, é legal porque tem uma hora que todo mundo fica extasiado. No Rio Grande do Sul ia ser o quê? Pá, né? Se é no Minas, é no. E as maneiras de ajustes culturais, expressões culturais que eu uso, que faz sentido e não me interfere no evangelho, nas questões imutáveis. Na China tem um provérbio que diz assim, o provérbio ele é formado por 4 caracteres. É chamado de Zixiang Mao Dun. Zixiang Mao Dun. Mao é espada e Dun é escudo. Como que nasce esse provérbio? Tem uma história por trás disso. Senta que lá vem a história. A história de um homenzinho que passa em frente a uma lojinha, lá no interior, um tiozinho está vendendo uma espada. E na propaganda, o tiozinho diz o seguinte, compre essa espada. Essa espada vai proteger a sua família, os seus animais, a sua vegetação, a sua parte agrícola e tal, de todas as invasões, porque ela corta tudo. Chegou perto da espada, ela corta. O tiozinho ficou feliz. Ele falou, puxa, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer o esforço para um dia comprar essa espada. Já pensou? Proteção, tranquilidade, paz para minha família. Passou um outro dia, ele foi para o trabalho. O mesmo tiozinho vendedor estava vendendo um escudo. Mao, em chinês é espada. Dun, em chinês é escudo. E ele vendendo o escudo, ele fala, compra esse escudo. Esse escudo, ele não tem nada que passe esse escudo. Nada que ultrapasse ele. É a melhor proteção que você pode ter para sua vida, para sua família. E, de novo, o tiozinho estava passando lá em frente. Rapaz, meu sonho é ter um negócio desse, ter um escudo desse. A pessoa, tranquilidade, que eu vou dormir em paz, não vai ter problema. Só que ele foi para casa e deu um nó na cabeça dele. Porque, mas eu passei um dia e vendeu a melhor espada. Mal. E no outro dia vendeu o melhor escudo. Dun. Ele voltou na lojinha e falou pro tio, o negócio é o seguinte, um dia eu passei aqui e estava vendendo a melhor espada. No outro dia, está vendendo o melhor escudo. O que acontece um dia que tiver uma batalha entre a melhor espada e o melhor escudo? E aí acaba a história. Porque o mal, quando junto com o Dun, espada e escudo, nasce a palavra contradição. A palavra mal, Dun, é contradição. A expressão com 4 caracteres, Zixian Mal Dun, o Zixian é entrar em contra... É como se fosse eu me enrolar com a minha própria história. Então, eu estou comentando com você e falo assim, poxa, o jogo lá do Inter do Grenal foi 3-0. Aí depois eu falo com você depois, não, foi 4-0. Peraí, você falou para mim que era 3,
você quer 4. Peraí, você está em contradição. Você entrou em contradição. E aí, quando você pega uma história dessa, do Maldun, é cultural, é uma história chinesa. Todo chinês sabe esse provérbio, essa expressão. E como que eu posso trabalhar ela? Eu posso trabalhar, por exemplo, sobre a verdade. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que vier disso aí, passar disso é procedência maligna. Então eu posso falar sobre a língua, o poder da língua, eu posso falar sobre tanta coisa usando essa expressão Zixian Maldun. Cuidado, Zixian Maldun. Sua vida tá bagunçada, Luanti Basal. É uma outra história, um outro provérbio que tem muita história. Os gaúchos estão cheios, os cearenses estão cheios, os mineiros estão cheios, os chineses, os japoneses. Então, uma das maneiras que tem de você buscar pontes para levar o evangelho de forma indígena é você usar aspectos da cultura, como, por exemplo, o uso de provérbios, o uso do humor, piadas brancas, piadas que não vão gerar nenhum tipo de... Então, são formas da cultura, poesia, drama. Uma vez eu pedi para um irmão contar o testemunho dele, na China, e ele começou a cantar uma música. Porque na cultura onde a gente estava, a música expressa o testemunho. Eu achei lindo aquilo, né? E então, respondendo a sua pergunta, sim, há muitos aspectos que nós podemos usar os aspectos culturais, aplicar esse princípio da indigenização para um evangelho meu, um Jesus de bombacha, estima, mas não pode esquecer que tem Santa Catarina, tem o Senegal, tem o Paraguai. Então não adianta viver com a bombacha e ficar ali, porque existe um outro princípio, que é o princípio da peregrinação, né? Então são essas duas forças que elas trabalham, forças contrárias, mas isso é bom para... Tudo isso é positivo para o evangelho. Então, acho que eu respondi a sua pergunta, espero. Muito bom, muito bom. Jefferson, olha, queria agradecer aqui pela tua presença e por todo o conteúdo partilhado conosco. Eu acho que isso nos deixa, inevitavelmente, uma compreensão e uma consciência da responsabilidade na obra missionária, do missionário aprender, se desenvolver e conhecer muitos aspectos, muitas condições, muitas questões, história do local para onde ele vai servir, né? Não é apenas ir, se deslocar e fazer qualquer coisa, mas é fazer com conhecimento, com intenção. Pesquisador, né? Pesquisador, exatamente. E isso é necessário, né? Porque esses exemplos todos que tu trouxeste nos levam exatamente a essa reflexão. É inevitável. O sucesso do evangelho não é apenas fazer a obra, mas é levar os corações ao arrependimento. E para isso é necessária a comunicação. É necessário que ele seja comunicado na compreensão, na realidade, na dimensão daquele povo que recebe essa mensagem. Então eu vejo aqui algo que nós outrora também já comentamos aqui nos programas, da necessidade do preparo, né? Preparo do cristão e especialmente o preparo daquele que tem um chamado missionário, especialmente um chamado, uma missão transcultural. Então isso é fundamental. Eu acho que isso aqui aguçou a curiosidade de todos e também chamou para a atenção da importância desse preparo. Eu queria te agradecer. Tenho certeza que nós vamos marcar aqui novos programas contigo para falarmos mais de missão no mundo islâmico e mais de missão também no contexto chinês, né, da igreja chinesa, que também passa por tantos desafios. Muita coisa bonita acontecendo lá. Um ponto interessante aí que a gente pode falar num outro momento é falar de um outro elemento cultural em que trava muito a vida do missionário, é o etnocentrismo. O quanto isso é danoso e como lutar contra isso, né? O etnocentrismo, né? O etnocentrismo é aquela ideia de que a melhor comida é a minha. A minha cultura é a melhor, não é? É como se dissesse a minha cultura é a melhor, ela é a mais correta. Eu acho um dos povos bem etnocêntricos que existem é o gaúcho. Eu acho que o gaúcho ele defende tanto a realidade da cultura, quando ele sai, ele não percebe. É tão forte isso, em que ele não percebe que em outros lugares também tem muita coisa legal que acontece.
Mas isso não é negativo, não. Isso é apenas Sim, uma sim. constatação. É. Porque eu tenho vários amigos gaúchos e eu amo o sul do Rio Grande do Sul. Estou sentindo muito o que está acontecendo. Mas se você pega para você ver o orgulho gaúcho, que é muito bonito de ver, ele é muito bonito mesmo. Aquelas, como é que chama mesmo? Os locais da tradição, da tradição gaúcha? Como é que é o nome? CTG, É, Centro de Tradição. TG. CTG, Centro de CTG. Tradição Gaúcha. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Eu conheço ali Gramado, Caxias, coisas tudo ali. É lindo. Agora, quando você fala do evangelho, às vezes é complicado, porque quando você sai para um outro mundo, você traz tudo da cultura gaúcha. E eu falo isso por experiência de amigos, quando a gente serviu na África, em outros lugares. E aí você nota que às vezes passa do ponto. Agora, na verdade, o goiano é muito etnocêntrico. Você sabia? O taubatiano é muito etnocêntrico. O povo é muito etnocêntrico. A gente é... Todo mundo tem o melhor comida, é da minha sogra. O melhor pastel é lá da feira do bairro da Estiva, em Taubaté. Rapaz, o seu é bom, mas você não viu O meu. O da minha casa. Você não viu a feijoada? A melhor feijoada? Minha sogra acorda às 5. Aí o Francisco vem, aí vem outro. A gente começa... E isso é negativo pra caramba no campo missionário, porque aqueles irmãos que a gente tá ali para levar para Cristo, ele também acha que o mundo onde ele vive... Ele só viveu naquele mundo, ele nunca saiu dali. Mas ele acha que é o melhor. Né? O etnocentrismo trava muito a comunicação do evangelho. Então, é óbvio que eu tenho meu gosto. Meu gosto é minha comida. Eu vivi ali, eu sinto saudade. Eu tenho coisa da minha cultura que só tem ali. Tá tudo certo. Mas quando o overflow, quando extrapola, esse etnocentrismo ele é negativo. Ele atrapalha a comunicação. Ele é um ruído, né? Ele é um ruído da comunicação. Esse é um assunto legal para um dia a gente conversar. Muito bem. Também. Muito bem. Mas Com certeza. eu agradeço, tá? Agradeço aí o convite. Nós que agradecemos o teu tempo e toda essa partilha de conteúdo. Para vocês aí que estão conosco, nos assistiram até aqui, guarde isso no coração, né? Eu acho que, em última instância, a mensagem que ficou aqui para nós é o cristão, aquele que tem o chamado missionário, e todo cristão tem o chamado missionário, ele é chamado a tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz não é apenas abdicar e abrir mão do pecado e de práticas que ofendem o evangelho, também é abrir mão de si, abrir mão da sua cultura, abrir mão do seu etnocentrismo, né? De si mesmo e das suas tradições, para ouvir e para aprender outras tradições e poder comunicar o evangelho para outros povos, para outras culturas, tal como o Jefferson tão brilhantemente partilhou aqui conosco. E de certeza voltaremos com ele para falarmos de etnocentrismo e de experiências também no Oriente, no Extremo Oriente. Diga. Eu lembrei de um negócio aqui, só para Fala. encerrar. Diz lá. Virando Forrest Gump, só contando a história. Claro. Eu lembrei de quando eu cheguei na China, eu fui no supermercado comprar as coisas para casa, em 2005. E língua pouquinho, quase nada, começando a jornada. E eu fui comprar um rodo. O rodo, né, do banheiro? Chama rodo, né? Sim. Rapaz, eu vi um rodo colorido, um rodo cheio de coisa embaixo, que a espuma vem, faz isso, 2005, ok? E tal, e faz isso. Parecia mais uma fantasia de escola de samba do que... E eu parei para pensar, eu olhei para aquilo ali e falei, que desperdício. Rodo bom é o rodo lá de Taubaté. O rodo Taubaté, ele tem uma madeirinha, o cabinho, tem a coisinha embaixo e um pedacinho de borracha preta. Borracha. Quando tá velho, eu tiro ali e troco ela. Eu corrijo. Para que serve esse rodo? O rodo serve para quê? Para puxar água. A madeirinha, a borrachinha e resolveu. Mas tá bom, já que não tem, vamos comprar esse aqui. Primeira vinda pro Brasil, depois de 3 anos sem pisar no Brasil, eu cheguei e fui para casa da minha sogra tomar banho. Cansado da viagem, a primeira coisa, com quem que eu deparo? Lá no banheiro da minha sogra. Rodo de bandeira. Rapaz, eu olhei aquele rodo, eu falei assim, meu pai do céu, eu tô no fim do mundo.
alguém usar um rodo como esse, Muito negócio bom. primitivo, negócio rodo bom, é o rodo lá de Pequim. Aham, muito Ele bom. faz isso, ele faz aquilo, ele gira, ele papapá, ele só falta dançar com a gente. Muito bom. É isso, é sobre isso. Uhum, Um dia pra gente conversar. Nós Ótimo. somos etnocêntricos. É Nós verdade. somos o melhor rodo, é o rodo de Taubaté. Muito bem, é isso mesmo. Pessoal, fiquem todos na paz, Deus abençoe, desfrutem, aproveitem do conteúdo que nós aqui partilhamos, mandem para frente, partilhem também com outras pessoas, que Deus abençoe e reflitam sobre isso que nós aqui conversamos hoje.